Então, pessoal, boa noite, aqui é o professor Jameson. Como a gente combinou, eu falei com vocês mais cedo, nesse período de recesso, a gente vai postar uma parte das nossas aulas via portal. E aí, como é que vai ser a nossa atividade, né? Então, no portal eu vou postar as nossas videoaulas. E aí, além dessas videoaulas, vão ter alguns trabalhos para serem feitos. Para esses trabalhos serão corrigidos e deles serão atribuídas as notas, uma parte da nota parcial de vocês, tá? Então, nesse período de recesso, a gente vai trabalhar via portal. E aí, como a gente falou na última aula, na aula que a gente abordou lá, a minha seção 1.3 do material, nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade, vai começar a segunda unidade, e nela a gente vai falar um pouco sobre o comportamento energético quando eu olho para um escoamento. Então, até agora a gente falou um pouco sobre as propriedades de escoamento, né, na última aula, entendendo o que é a vazão, que é a quantidade volumétrica de um fluido que escoa de um ponto ao outro, tá? E aí entendemos como é que eu consigo calcular a partir dessa vazão a velocidade de escoamento desse fluido e relacionar a equação da continuidade, na qual um sistema permanente é aquele que você tem o mesmo volume de fluido todo o tempo dentro dele, eu tenho uma constância de vazão. Então, se eu tenho uma vazão em um ponto do sistema, da tubulação, lá eu vou ter essa mesma vazão durante toda ela. Então, é uma condição muito importante para determinar, por exemplo, a velocidade de escoamento quando tem um engargalamento, ou seja, quando tem uma tubulação, por exemplo, um cano de casa, e há uma redução da área desse cano. Você muda o tipo de cano, afinando ele, você consegue determinar que velocidade ele vai ter após esse afunilamento ou alargamento também, tá? Até então a gente não falou sobre as energias envolvidas no processo, e para falar sobre essas energias a gente vai começar falando da equação de Bernoulli. Então, para falar dessa equação de Bernoulli, eu vou pedir para vocês sempre, como a gente faz, darem uma revisada no material de vocês, na apostila, e aí a partir do material que vocês já estudaram, a gente vai complementar com os exemplos que eu trouxe hoje. Então, para a equação de Bernoulli, é uma equação que é muito útil para resolver alguns problemas na área de mecânica dos fluidos. Então, um desses problemas, uma das situações de aplicação é essa que está apresentada aqui no nosso slide. Então, o que acontece? Aqui no slide eu coloquei para ilustrar um sistema de abastecimento de uma casa, de uma residência comum. Então, quando a gente verifica o sistema de abastecimento da nossa casa, a gente verifica que a rua que vende ou com uma companhia, né, de distribuição de água, ela vem a partir de tubulações e entram dentro da casa, e costuma sempre essa casa ter algum reservatório que é localizado a uma certa altura do solo, tá? Algumas casas têm um reservatório interior, que é conhecido como cisternas, mas no geral para a nossa região, os nossos casos sempre são das caixas d'água que ficam a uma certa altura. O que a gente vai verificar? Nesse caso, o que a gente vai verificar é que ao longo de uma distribuição de água, ao longo de um processo de distribuição, essa água vai entrar dentro da residência com uma certa pressão, que a gente chamou aqui de pressão 1. E ela vai se locomover através dos canos, da tubulação, sempre havendo uma perda de energia. Uma parte dessa pressão ela é reduzida por conta de forças de atrito, de viscosidade, como a gente falou um pouco lá nas primeiras aulas, tá? Para o caso de Bernoulli, não vamos levar em consideração isso, vai ser uma visão energética admitindo que as tubulações não têm uma perda por conta de atrito, essa perda é desprezível, tá? Então eu tenho aqui a tubulação, que inicialmente esse líquido, que no caso é água, ele chega na minha casa com uma pressão, o que faz com que ele tenha uma tendência de se deslocar, né, partindo para a região de menor pressão, e aí ele se desloca com uma certa vazão que a gente determinou lá, que é a quantidade volumétrica. Então, quantos metros cúbicos ou quantos litros de água passam no intervalo de tempo conhecido. Seja segundo, seja hora, como a gente já comentou. Então, por exemplo, uma medida para gerar a conta de água. Então, nessa medida, o que eu vou ter, a medida que é realizada por um técnico lá da empresa
distribuidora de água que vai pegar o intervalo de quantos metros cúbicos foi consumido de água durante um intervalo de 30 dias, para te dar uma vazão volumétrica, tá? Então, de maneira padrão, utilizando as unidades padrões, essa vazão volumétrica vai ser dada na unidade de metros cúbicos por segundo. Então, vamos voltar aqui só para a gente retomar o que a gente já comentou. Então, eu tenho uma região, que a gente chamou aqui região de pressão 1 e velocidade 1, que é no início do transporte para dentro da casa. Ao longo desse transporte, até ele chegar na caixa d'água, o que a gente vai admitir? Que não há atrito aqui nessa tubulação. Entretanto, o que é verificado é que quando eu vou levar essa água vai escoar até o reservatório, que é localizado aqui acima. O que a gente vai ter? A nossa velocidade ela vai sofrer uma alteração. E aí, o que essa alteração vai acontecer? Então, uma das aplicações da equação de Bernoulli, que eu consigo verificar, é uma delas, não é a principal, é de que eu consigo encontrar condições energéticas no escoamento. E essas condições energéticas estão relacionadas a três propriedades principais, que a gente estuda lá em física mecânica, em física energia, a gente fala um pouco sobre elas. A primeira é a energia cinética. Então, o fluido ele é composto por moléculas, então qualquer material que se desloca no espaço, que tem uma velocidade, ele apresenta uma energia cinética, que é a energia associada ao movimento dessas moléculas. Então, essa energia cinética é calculada como a massa desse material vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2. Então, é a energia que envolve, que é a que vai fazer com que ocorra o escoamento. O movimento das partículas se dá por conta dessa energia. Outra energia que é associada e que Bernoulli conseguiu relacionar no momento de escoamento é a energia potencial, no caso gravitacional. Então, as energias potenciais elas têm como propriedade principal, que ela tem como propriedade, é uma energia que está associada não ao movimento do objeto, mas uma tendência ao movimento desse objeto. Então, quando você tem um objeto a uma certa altura do solo, se você solta ele estava ali parado inicialmente, ele vai entrar em movimento até tocar novamente o solo. Esse movimento acontece por conta da energia potencial sendo convertida em energia cinética. Então, sempre que eu tenho uma tubulação de uma casa, que o líquido ele vai subindo até chegar no reservatório, parte da minha energia envolvida no processo de escoamento é convertida para energia potencial. Então, para ele alcançar essa altura, eu converto a energia cinética e a energia relacionada à diferença de pressão, ao trabalho gerado pela diferença de pressão, que a gente vai comentar agora, em energia potencial, o que faz com que haja uma tendência, que isso é conhecido experimentalmente, que a gente já conhece no dia a dia, de que se você tem uma tubulação na qual você tem o transporte de um líquido ou de um gás, ao longo do aumento da altura, que a gente chama essa altura de Z, então quanto mais alto tiver o reservatório, mais lento é o transporte de água até esse ponto, sendo que em alguns casos é necessário, por exemplo, o uso de bombas hidráulicas, na qual você aumenta a pressão nessa região 1 para que eu consiga alcançar essa região 2, chegar no topo do nosso reservatório, tá? Então, Bernoulli conseguiu relacionar a energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento das moléculas no momento de transporte, a energia potencial, que é verificando a influência da variação de altura, com o terceiro, que a gente já chegou até a comentar, que é com o trabalho que é realizado. A gente falou isso em aula, né? Mas o escoamento ele vai acontecer quando você tem uma diferença de pressão entre regiões de um sistema, de um duto. Se todo duto tem a mesma pressão, se toda tubulação tem a mesma pressão, não há uma tendência de um escoamento, tá? Então, o material ele tem que ter um mínimo de uma taxa de variação na pressão para que ele tenda a realizar um escoamento. Então, por exemplo, para que ocorra o escoamento lá da água que entra da rede de distribuição para o reservatório, você tem que ter uma pressão diferente da que tem dentro do reservatório. Então, no geral, os reservatórios não são fechados
de maneira isolada, né? Então eles vão ter a pressão equivalente à de uma atmosfera, então que é 101.325 pascais, né? Enquanto a água que entra na tubulação, ela tem que ter uma pressão maior do que isso, senão não há uma possibilidade de haver um escoamento para essa região. Então, além da energia cinética, além da energia potencial, a gente vai ter um trabalho que ele é realizado a partir de uma diferença de pressão. Então, a pressão é uma das propriedades que vão influenciar no escoamento. O que Bernoulli conseguiu demonstrar, gente? Então, nessa aplicação, a gente demonstra que para o escoamento eu tenho a influência dessas três propriedades: pressão, energia cinética e potencial. Bernoulli verificou que em sistemas ideais, ou seja, quando eu não estou pensando em perdas por atrito, por exemplo, a gente consegue ter uma constância nessas três propriedades. Como assim? Não quer dizer que as três todo o tempo são iguais. Elas podem variar, por exemplo, a altura varia no sistema da tubulação, como apresentado anteriormente. Entretanto, quando eu faço a soma da pressão mais a energia potencial e a energia cinética para um sistema, em vários pontos desse sistema, então eu venho para a tubulação aqui, faço a soma das três propriedades que a gente apresentou: pressão, energia cinética e energia potencial nesse ponto. Se essa tubulação for admitida como ideal, com atrito desprezível, essa soma dessas três propriedades equivale à soma das três propriedades localizadas aqui no final da minha tubulação. Então, a partir da equação de Bernoulli, eu consigo fazer previsões. Como assim? Se eu sei a pressão que eu tenho aqui embaixo, se eu sei a velocidade de escoamento que eu tenho aqui embaixo, eu consigo determinar qual é a velocidade que eu vou ter aqui em cima, a partir da pressão, por exemplo, sabendo qual é o meu desnível. Então, é uma equação muito útil. Um dos seus usos é para isso, para a gente conseguir determinar qual é a altura máxima que um reservatório pode ter para receber um líquido ou um gás, tá? Também pode determinar qual é a pressão que uma bomba teria que ter para bombear esse líquido até essa altura. Só que também é utilizada no funcionamento de outras máquinas, como algumas bombas que utilizam do fenômeno Venturi, que a gente vai comentar em aulas mais à frente. Então, é uma equação muito útil e que a gente, para hoje, então a gente vai aplicar essa equação. Lá no material de vocês ele é apresentado assim, depois é feito algumas modificações, mas a sua apresentação na literatura se dá desse modo, tá? Na qual a minha energia, o meu termo que representa a energia cinética é esse aqui, na qual eu tenho a densidade vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, tá? O termo que representa a energia potencial gravitacional, tá? Que não tem, no caso da energia potencial elástica, para quem lembra lá de física mecânica, na qual eu tenho a densidade vezes a gravidade vezes Z, em que Z aqui vai ser admitido como altura, uma vez que o H, que representa a altura na maioria das figuras, ele foi utilizado lá nas equações, lá do início, quando a gente falou sobre o princípio fundamental, o princípio de Stevin, tá? Então, sempre que eu utilizar a letra Z, estou falando de desnível, tá, pessoal? A gente admite sempre a região mais baixa como zero e a região onde há uma diferença de altura como o valor ali, no nosso exemplo, valor Z qualquer, pode ser 10 metros, 5 metros, depende da aplicação, tá? Então, o que Bernoulli consegue provar é que há uma constância disso, que faz com que eu consiga encontrar valores de pressão, ou de altura, ou de velocidade, quando eu conheço as propriedades de dois pontos, algumas propriedades dos dois pontos do sistema. Beleza? Então, para aplicar isso, que é o nosso objetivo, para a nossa aplicação, eu trouxe dois exemplos. Então, o nosso vídeo eu vou dividir em duas partes, para não ficar um vídeo muito extenso. Na primeira parte, essa parte teórica que a gente comentou, e aí vamos entrar também no nosso exemplo que eu vou apresentar agora, que é retomando lá o nosso primeiro exemplo ali apresentado, de como é que você consegue verificar qual é a importância do uso de Bernoulli. E aí, a partir desse exemplo, a gente vai fechar ele e explicar os detalhes de como é que usa a equação. A gente vai fechar o vídeo e eu vou fazer a segunda parte, na qual eu apresento outra aplicação, outro exemplo com o uso da equação de Bernoulli, tá? Fechando isso, e aí a gente vai fazer umas atividades propostas para verificar se vocês entenderam isso, como é que ficou o entendimento dessa parte, ok? Então vamos lá. A gente voltou lá para o sistema lá da tubulação de uma casa comum, e aí eu quero verificar
a partir das informações apresentadas, qual é a velocidade que o fluido, que no caso é água, ela vai chegar aqui em cima. Então, o que a gente sabe? Que a água entrou na tubulação, ou seja, ela chegou nessa primeira região com uma pressão de 220 kPa, que indica 220 mil pascais. Então, é uma pressão maior do que a de uma atmosfera. Lembrando que uma atmosfera é 101.325 pascais. Beleza. Ele chegou nessa tubulação com essa pressão e aí foi verificado que nesse ponto ele tinha uma velocidade de 5 metros por segundo. Beleza. Então a água escoou dentro da tubulação de maneira ideal e aí há um desnível de 13 metros até o reservatório. Então, ao subir aqui, parte da energia cinética e a energia e o trabalho gerado pela pressão, pela diferença de pressão das duas regiões, nessa região aqui é de 220 mil pascais e nessa região aqui em cima é de 1 atm, 101.325. Então, parte dessa energia é convertida em energia potencial. Então, sempre que há desnível, vai haver uma redução na minha pressão e na minha velocidade. Vai reduzir um pouco dos dois para que eu tenha a condição de realizar o transporte lá para cima, uma vez que eu converto parte dessa energia que tem aqui embaixo em energia potencial gravitacional. Tá? E aí, o que a questão está pedindo é para a gente encontrar com que velocidade esse líquido chegou aqui em cima. Ele parte daqui com 5 metros por segundo, de uma velocidade de 5 metros por segundo, e aqui eu quero ver qual a velocidade que ele vai chegar aqui em cima, ok? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? O primeiro passo é entender o exemplo. Então a gente já sabe mais ou menos o que eu tenho. Eu conheço a pressão na primeira região, eu conheço a velocidade na primeira região, conheço o desnível. Então nessa primeira região eu admito que a minha altura, o meu valor de Z é 0, e conheço que a altura final ela vai ser igual a 13 metros. Tá? Conheço também a pressão que eu tenho dentro da minha caixa d'água. E foi especificado aqui a massa específica da água, que é de 1.000 kg por metro cúbico. Então vamos lá. Está aqui os dados da questão. Para os nossos exemplos no geral, eu sempre vou apresentar os dados, tá? Para deixar bem claro. Então está aqui a pressão na primeira região, a velocidade nessa primeira região, a altura, que é 0, a gente admite sempre um valor de menor altura do desnível como 0, tá? E aí na segunda região eu tenho a pressão lá dentro da caixa d'água, que é 1 atm, 101.325 pascais, e a velocidade, que é o que eu quero descobrir. A altura que essa tubulação tá, que é de 13 metros, tá? Então vamos aplicar esses valores na equação de Bernoulli. Então, tá aqui a minha equação. Dividindo os passos, então o primeiro passo é aplicar a equação de Bernoulli e isolar a variável velocidade na região 2, que é o que a gente vai fazer agora. Então, está aqui a equação geral de Bernoulli, que diz o quê? Que eu posso, quando eu faço a soma dessas três propriedades, pressão, energia potencial e energia cinética, essas três propriedades, a soma delas ela é constante em um sistema na qual não se admite atrito nas tubulações. Então, o que eu verifico em um ponto da tubulação é o mesmo que será verificado no outro ponto. Então, só voltando aqui, o que eu verifico nessa região, ela vai ser, a soma dessas três propriedades é igual à soma dessas três propriedades nessa região, o que vai nos causar uma possibilidade de descobrir algumas propriedades a partir de outras. Então, está aqui. O que eu quero descobrir nesse nosso exemplo? Eu quero determinar a velocidade que eu tenho na segunda região. Então, meu objetivo é determinar essa propriedade aqui. Então, eu vou isolar ela. E como é que a gente isola? Eu vou passar os termos que eu tenho desse lado da minha equação para o outro lado. Uma vez que quando eles passarem para o outro lado, eu vou inverter o sinal. Então, a pressão aqui está somando, vai passar subtraindo. O termo que representa a energia potencial está somando, vai passar subtraindo. Então, no passo seguinte, eu já fiz isolamento. Então, eu vou ter o seguinte, que a pressão 1, que é a pressão na primeira região, mais a energia potencial na primeira região, mais a energia cinética dessa primeira região, menos a pressão 2, menos a energia potencial da segunda região, é igual à energia cinética da segunda região. Então, o que eu quero isolar é só esse V2 aqui, que está elevado ao quadrado. Então, para isso eu fiz por partes. A gente vai atribuir os valores de cada uma dessas propriedades, relembrando lá os dados que a gente tem. Pressão da primeira região, 220 mil pascal.
Então, bora lá. Pressão da primeira região, 220.000 Pascal, está aqui. Energia potencial na primeira região. Então, a primeira região é que está no nível do solo, lá na tubulação. Então, como eu estou no nível do solo na minha tubulação, eu estou com o valor de Z igual a 0. Então, todo esse termo aqui ele é nulo, uma vez que Z para a região mais baixa é igual a 0. Então, fica 0 vezes a gravidade, fica 0 vezes a densidade do líquido. Coloquei aqui o termo, então, todo esse termo aqui vai ser igual a 0. O valor, então, da pressão vai se somar com a energia cinética desse fluido, né? Associada ao escoamento desse fluido, que é calculado pela densidade do fluido em questão, que é a água, que é 1.000 kg por metro cúbico, vezes a velocidade que ele tinha na região 1 elevado ao quadrado. Então, vai ficar dividido para 2. Então, vai ficar 1.000 vezes 25 dividido para 2. Então, está aqui o nosso sistema. Beleza, vamos para o termo seguinte. Agora vai ser o valor que a gente vai ter da pressão 1 mais a energia cinética 1 menos a pressão 2. Como a gente verificou lá no sistema, dizia que a pressão que tem lá na caixa d'água é de 1 atm. E aí 1 atm equivale a 101.325 Pascal. Está aqui o valor. Ok? E aí menos a energia potencial na segunda região, que diferente da primeira região, que era 0, que era a região que a gente admite como a mais baixa, né? Nessa não, eu tenho um desnível de 13 metros. Então, se eu tenho esse desnível de 13 metros, o meu cálculo não vai se anular, então eu vou ter que essa energia vai ser a densidade, que é 1.000 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, admitida como 9,81, vezes a altura dessa tubulação, que é de 13 metros. Então, vou fazer a soma de todos esses termos e eles equivalem a nosso termo que equivale à energia cinética da segunda região, que é a densidade, está aqui, vezes a velocidade da segunda região ao quadrado, dividido para 2. E a gente vai isolar isso. Então, como é que a gente isola? Eu vou pegar esses meus termos aqui. Então, se eu tenho esse termo 1.000 kg por metro cúbico, divido ele para 2, vai ficar 500 kg por metro cúbico, tá? Isso aqui vai me dar um resultado, a soma de todos esses termos e subtrações, né, de 3.645 Pascal. Então, quando eu faço a soma e subtração de tudo isso, dá esse valor. E aí eu vou passar o meu 500, né, dessa divisão para o outro lado da igualdade. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ser o meu 3.645 Pascal dividido para 500 kg por metro cúbico. A minha velocidade da segunda região é elevado ao quadrado. Então, na minha equação geral, todas as velocidades associadas à energia cinética são elevadas ao quadrado. Então, para isolar minha variável, eu vou colocar elevado ao quadrado esse lado da igualdade e elevado ao quadrado por outro lado. Então, resolvendo aqui dentro, dividindo 3.645 dividido para 500 e tirando a raiz quadrada disso, o meu valor aproximado, que eu vou ter, o valor exato que eu vou ter para esse caso, é que a velocidade da água que chega lá no reservatório vai ser de 2,7 metros por segundo. Então, quando a gente verifica nesse ponto, o que a gente pode concluir? Que como houve o desnível, então a água ela vinha sendo escoada no nível do solo, e aí eu subi 13 metros até chegar no meu reservatório, parte da energia que lhe era associada à pressão, okay, e associado à energia cinética, foram convertidos em energia potencial no momento da subida até a caixa d'água, que faz com que eu tenha uma redução da velocidade, apesar de lá em cima a minha pressão ser menor. Então, se a pressão é menor, a tendência de escoamento ela é maior, se uma região tem mais pressão do que outra. Só que como há o desnível, eu preciso fazer com que eu tenha uma redução dessa velocidade, tá? Então, pessoal, esse cálculo é muito útil para isso, para quando a gente tentar dimensionar alguns sistemas, conseguir prever se a bomba que eu instale ou a pressão da água que vem direto do sistema de abastecimento é possível. Então, a gente consegue verificar no dia a dia, por exemplo, quando tem horários de pico, tem horários na nossa cidade, alguns bairros, na qual você não tem um abastecimento de água. Então, horários de pico fazem com que haja maior consumo, que reduza a pressão da água que chega entra na nossa casa,
fazendo com que ela não consiga alcançar a altura do reservatório. Então, em um projeto no qual você quer avaliar a viabilidade de colocar um reservatório numa caixa d'água, é interessante quando você consegue calcular esses dados, que você consegue dizer uma altura ótima, que na maioria dos casos você consiga ter uma captação de água em vários horários do dia. Beleza? Pessoal, como a gente comentou, a primeira parte do vídeo ia comentar um exemplo, na segunda a gente vai comentar outro exemplo de aplicação da equação de Bernoulli. Então, assistam o próximo vídeo e depois estudem bem o material, retomem o material caso haja dúvida e realizem as atividades que serão propostas. Beleza?